Show de bola, então. Seja um youtuber. Vamos lá, pessoal, começando me apresentando, então. Já deu para ver que a foto engana um pouco da realidade, mas não tem problema. A internet tem dessas coisas, YouTube também não é diferente, né? Então, como que eu vou me definir aqui para vocês? Eu acho que a melhor definição, além das acadêmicas, é que eu sou uma pessoa bastante criativa, cheia de energia, empreendedora profissional e sou retrato absoluto da minha geração. Então, eu nasci na década de 90, eu sou parte daquela geração mal falada, chamada geração Y. E por que que eu ressalto isso, né? Porque eu acho que a partir do advento da nossa geração, dos anos 90, todos os jovens que nasceram depois tiveram a oportunidade que eu tive, talvez, de fazer parte de uma revolução tecnológica muito grande, da qual, é claro, o YouTube faz parte, né? Hoje eu atuo como professora, principalmente professora de programas de pós-graduação, tanto em disciplinas de marketing como RH. Eu sou coach e sou trainer também na minha empresa chamada 4DH. E eu sou especialista de treinamento e desenvolvimento. E ainda tenho um canal do YouTube, por isso que eu digo que eu sou um retrato dessa geração Y, que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? E o fato de ter entrado nesse universo do YouTube ano passado foi muito interessante para mim como profissional e trouxe resultados mais expressivos, talvez, do que qualquer outra mídia que eu já tenho usado, tanto como profissional de marketing, como empresária mesmo, né? Em um pouco mais de um ano, somente com recursos orgânicos, a gente conseguiu acumular mais de 100 mil visualizações, o que é muito expressivo para essa rede social. E através das redes sociais que eu atuo, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, a gente impacta mensalmente mais de 44 mil pessoas. E isso tudo só é possível por conta da internet, né? Que nos projeta de forma astronômica para campos, cidades, países que a gente nunca conseguiria imaginar. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo do tamanho da força que essa rede social tem, porque até contratos fora do país já foram possíveis por conta de um vídeo no YouTube que eu gravei. Então, acredito, né, verdadeiramente nessa rede social. Eu sou, então, formada em marketing, já comentei um pouco sobre isso. Eu tenho um MBA em coaching executivo, um Master internacional em direção de recursos humanos e organizações. Sou mestranda pela Positivo em administração. Enfim, fui contemplada no passado em 2 categorias como jovem talento de RH. E vocês devem ter percebido que a minha experiência é bem mesclada entre carreira CLT, carreira como empreendedora, professora, coach, trainer. E hoje, especialmente na 4DH, um dos principais públicos que eu atendo são jovens em processos de coaching vocacional. Então, uma das referências que eu trouxe aqui na minha memória consciente para fazer esse curso é pensar em todos os jovens que eu atendi, da faixa dos 15, 16, 14 anos, que me buscam como profissional para conseguir identificar a sua profissão. E esse link vai ser bem importante para explicar uma das formas que eu entendo que a escola pode usar esse curso, né? Que vai além de somente projetar o aluno para ser um youtuber, ok? Tranquilo até aqui? Vamos em frente, então. Por que propor um curso de youtuber, né? E que ganhos que pode haver neste tipo de conteúdo para alunos, né? De fato, gente, quando o YouTube foi criado em 2005, talvez eles não imaginassem o poder e a força que essa rede social teria nas nossas vidas. Hoje o YouTube, né, é o maior portal de conteúdo do mundo, revolucionou diversos mercados, inclusive que eu atuo. Hoje, quando a gente fala de desenvolvimento humano para adultos, não existe como ignorar o fato do YouTube existir, né? A maior tendência de educação corporativa que a gente vê hoje é uma tendência chamada de microlearning, que passa conhecimento em shots de 5, 4, 3 minutos. Isso passou a ser referência porque o YouTube começou a nos ensinar a pegar conteúdos de forma extremamente pragmática, curta, rápida e pontual. Então, ignorar esse fato é praticamente fechar as portas para esse futuro que, na verdade, já aconteceu, já é uma realidade, impactou diversos setores além
do que ele mesmo atua, né? Hoje, 95% da população brasileira acessa a plataforma pelo menos uma vez por mês, então é um volume gigantesco de pessoas que acessam essa plataforma diariamente, mensalmente. A audiência do YouTube no Brasil é a segunda maior audiência do mundo, então a gente é campeão quase campeões em assistir esse conteúdo. O brasileiro gosta muito dessa plataforma. E a audiência do YouTube entre pessoas jovens de 18 a 49 anos é maior do que na TV a cabo. Então, ignorar essa plataforma é quase impossível, né? E ela veio para ficar. Eu acredito que o YouTube ele só tem tendências de crescimento, não mais de regressão. Então, possibilitar para esse aluno um conhecimento dessa plataforma de uma forma mais diferenciada, para que ele saiba como interagir nessa plataforma, como interagir na internet, como produzir conteúdo, sem dúvida vai colocar ele muito à frente, muito inserido nessa realidade que vai fazer parte de toda a vida dele, muito mais fortemente até do que na geração anterior, que é a geração minha e enfim, das demais pessoas, né? E para quem que é esse curso? Qual que é o intuito que a gente tinha ao criar esse curso e que alunos que são aptos para desfrutarem desse conteúdo? Primeiro, né, alunos que gostam do mundo dos YouTubers, né? A coisa mais comum de se encontrar são jovens de 10, 9, 11, 12 anos que têm como ídolos YouTubers, né? Alunos que desejam também ser YouTubers, né? Alunos que desejam compartilhar de alguma forma seus skills, seus conhecimentos, aquilo que eles dominam, aquilo que eles sabem nessa plataforma digital. Alunos também, gente, que desejam entender mais sobre gravação, cenário, produção. Às vezes o aluno ele não quer aparecer diretamente na câmera, mas ele tem um super interesse em entender um pouco mais sobre construção de cenário, sobre produção de cenário, sobre gravação de vídeo. E isso tudo pode ser bastante rico para ele se ele ingressar no curso Seja um YouTuber. Alunos que desejam aprender mais sobre um funcionamento de micronegócio. É difícil talvez o aluno ter essa consciência, mas uma coisa que eu posso adiantar para vocês e que eu acho que é bem interessante como argumento para a escola é que os jovens que hoje eu atendo como jovens que buscam o coaching vocacional, eles chegam infinitamente mais crus do que os jovens das gerações anteriores. Reparem que esses jovens que a gente tem hoje nas escolas são jovens que têm pouca... Não sei como colocar isso de uma forma adequada, mas assim, eles têm pouquíssima experiência profissional prévia antes do vestibular. Muitos vão chegar na idade de fazer vestibular sem nenhuma experiência profissional, sem nenhuma participação ou inserção no mercado de trabalho. E isso prejudica, de certa forma, o entendimento desse jovem de mundo, de mercado, de trabalho. E eu acredito que um curso como Seja um YouTuber é uma bela oportunidade de experimentar no meio acadêmico um pouquinho do que é ter uma profissão, porque sim, ser um YouTuber dá muito trabalho e sim, hoje já é considerado uma profissão de um negócio disruptivo, que promove novos modelos de negócio, mas eu acredito que essa responsabilidade que o curso vai possibilitar que o aluno tenha, essa construção de pensamento que a gente vai possibilitar que o aluno tenha, sem dúvida, o ajudará a experimentar um pouquinho do que o mercado de trabalho poderia oferecer para ele como experimentação. Então, sim, ele vai entender como funciona o micronegócio, porque ter um canal no YouTube é um micronegócio. E também esse curso ele é indicado para alunos que querem aprender a vencer timidez, a se expressar melhor, a ter mais jogo de cintura, uma vez que grande parte deste curso fala sobre a capacidade que a gente tem de vencer as nossas inseguranças, vencer os nossos medos e expor nossas ideias, nossos pensamentos para toda uma comunidade. Ok? Tranquilo até aqui, Bárbara? Tranquilo. Então, vamos em frente. Sobre o curso, né? O curso ele foi dividido em 16 aulas. As aulas, elas têm duração de 50 minutos. Esses 50 minutos são divididos entre um pouquinho de contextualização teórica, alguns mecanismos de guias, instrumentos, meios, alguns canvas, alguns exercícios
de prática mesmo, além da introdução teórica. E geralmente a gente vai ter uma parte bem vivencial. E isso tudo, essa construção de prática, né, com a parte da teoria e com os instrumentos que guiam e que dão suporte ao aluno, compõe os 50 minutos de aula. Que equipamentos que vão ser necessários para a condução dessas aulas? Equipamentos extremamente simples. Eu acredito, e estudos já comprovam isso, que um canal no YouTube, para ser um sucesso, não precisa ter a melhor câmera, não precisa ter melhor gravador, não precisa ter a melhor estrutura. E até a Bárbara compartilhou algumas escolas que manifestaram vontade de fazer cenários, fazerem estruturas bacanas para esse curso. Muito legal se você puder proporcionar isso para o teu aluno, mas se não houver condição, não tem a menor necessidade, porque de fato o conteúdo ele é rei mais do que os equipamentos. E todo youtuber começa experimentando. Isso é um modelo de negócio que faz parte deste mundo de internet, de negócios disruptivos, que experimenta na menor versão, com menor investimento, a profissão ou até mesmo a produção de vídeos. Assim o aluno vai ganhando confiança, vai experimentando e conforme essa evolução do aprendizado for acontecendo, aí sim faz sentido investir em equipamentos mais caros. Para esse momento, para as aulas, a gente só vai precisar de celular dos alunos, notebook, né, para que eles consigam fazer os exercícios em casa, para que eles consigam fazer as gravações de webcam quando necessário, computadores em salas de aula, caixas de som e projetor na escola. Os programas que a gente vai utilizar para a construção desse curso também foram programas pensados para que, primeiro, qualquer professor consiga conduzir em sala de aula. Eu tenho formação de humanas, não sou uma excelente técnica e não precisa também ser para que você tenha um canal no YouTube. Eu acho que essa simplicidade faz com que as aulas sejam ricas tanto para professor quanto para aluno, porque é simples, é fácil, qualquer um consegue rapidamente aprender e aplicar. E eu vou usar em todas as aulas programas gratuitos, cujo link e o passo a passo para a instalação estarão nas aulas, e uma ferramenta simples que todo mundo tem acesso, que está no computador de todo mundo, que é o PowerPoint. E uma coisa que me faz, me lembra muito quando a gente fala de programa, é que tem pessoas que têm uma preocupação muito grande sobre o programa, sobre o investimento no programa, e pensam que precisam já de primeiro momento investir num Adobe Premiere ou em programas cuja licença é muito cara, né, para um primeiro momento. E lembro sempre daquele caso de um artista plástico que pintou uma Mona Lisa num paintbrush. Não é a ferramenta, gente, que a gente usa que vai garantir o sucesso do canal ou da arte, mas sim a habilidade e domínio que a gente tem sobre essa ferramenta. Então, fiquem bem tranquilos que durante todas as aulas as ferramentas serão extremamente simples e todas gratuitas para não onerar nem escola, nem aluno. E sobre as aulas, né? As aulas, elas são divididas em 16, e aqui eu tomei o cuidado para mesclar diversos conteúdos multidisciplinares que vão garantir a esse aluno total domínio da ferramenta, total domínio do próprio corpo, de si, das suas inseguranças, das suas fortalezas, para que ao final das 16 aulas ele esteja preparado e com condição de entregar o canal pronto. Esse é o nosso desafio com o curso, né? Ao longo das aulas, fornecer todo o suporte para que o aluno, passo a passo, construa o seu próprio canal no YouTube com conteúdo. Conteúdo editado, conteúdo com thumbnail, conteúdo com as edições que são necessárias. Então, ele seguindo totalmente esse script, esse passo a passo que a gente construiu nas aulas, o resultado final deste curso será, sim, o YouTube, o canal do YouTube desse aluno, né? Primeira aula, gente, a gente fala sobre quem é você. Eu trago um Canvas simples. Canvas é uma tela onde você pode escrever, onde o aluno ele é provocado a dizer um pouco sobre quem ele é, o que ele tem para oferecer. E já na primeira aula a gente faz uma coisa chamada teste de câmera, que é uma constante em todo o curso. É a prática que vai nos levar à perfeição. Então, quanto mais o aluno se vê, testar, experimentar falar, experimentar apresentar algo
quanto mais ele se colocar nessa posição, mais tranquilo vai ser a construção desse canal no YouTube. Eu acho que o maior ofensor desse curso não é o domínio técnico das ferramentas, que, como eu disse, são extremamente simples, mas vai ser o aluno vencer a timidez que ele tem, vencer os desafios que ele tem da sua própria autoimagem. Eu tive a oportunidade de acompanhar um piloto, foi muito interessante. E esse curso ele é destinado para pré-adolescentes, né? Adolescentes que estão numa fase que vocês já passaram, eu também, onde a gente meio que se desencontra do próprio corpo, né? Onde a gente se vê muito desajeitado, muito estranho, a gente não se reconhece muito às vezes, muitos tímidos, muitos com vergonha do grupo, com vergonha do outro, com limitações às vezes na comunicação pela timidez. E essa prática constante através dos testes de câmera, eu acredito que agrega muito além de um canal do YouTube, mas agrega para a vida desse jovem. Imagina se a gente tivesse tido essa oportunidade de treinar na escola habilidades como comunicação, como linguagem corporal, como jogo de cintura, como fluidez na comunicação. Com certeza a gente teria entrado no mercado de trabalho 3 passos na frente da maioria. Então, nessa primeira aula, um desafio de quem é esse aluno e o que ele tem para oferecer para essa comunidade. Na segunda aula, a gente vai fazer um painel conceitual com construção de materiais criativos, e a ideia aqui é pensar em que inspirações que esse aluno tem de cor, de estilo, de forma, o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso também é um exercício riquíssimo, né? Quando a gente para pensar que a gente às vezes não é estimulado a responder essas perguntas desde muito jovem, e a gente monta um painel conceitual ainda bastante lúdico sobre inspirações para esse canal no YouTube. Na terceira aula, a gente fala sobre planejamento. E olha que conceito importante para jovens, né, em idade tão tenra assim, né? Fazer um planejamento, ainda que muito simplório, começa a nos dar noção de responsabilidade, de linha lógica, de sequência, de começo, meio e fim. E esse planejamento, né, a sequência, a estruturação de dias para postar, isso tudo é muito, muito responsável pelo sucesso de um canal no YouTube, tá? Na quarta aula a gente fala sobre o nome do canal. Nessa aula os alunos vão ter diversos conceitos de marketing apresentados de forma bastante simples, vão ter todas as orientações que são necessárias para produzir o nome do próprio canal. Eles têm exercícios para fazer também nessa aula, então eles saem de lá já preparados para terem um nome, né, no canal do YouTube. Na quinta aula, muito interessante também, a gente vai fazer a logomarca do canal e a gente usa uma plataforma que é 100% online, 100% gratuita. Eles vão entender conceitos de imagem, conceitos de semiótica. Imagina, semiótica, a mensagem que as cores passam, eles vão entender um pouco mais sobre fluidez das formas, significado das formas, o impacto de uma logomarca, o impacto da gente ter uma marca posicionando quem nós somos, o que nós oferecemos. Isso tudo é muito rico e eu também acredito que vai além do canal do YouTube, né? Na sexta aula, a gente continua a sequência da imagem falando sobre identidade visual no YouTube. E aqui a gente, de fato, constrói o banner do YouTube, os alunos aprendem isso com um tutorial, podem seguir fazendo na própria ferramenta. E para fazer essa capa, a gente vai usar o PowerPoint, que é um recurso extremamente simples, fácil e que, quando bem dominado, volto ao exemplo da Mona Lisa, é capaz de produzir coisas incríveis. Opa, falando em coisas incríveis, na próxima aula a gente aprende títulos incríveis. E aqui, de forma bem sutil, eu começo a dar algumas dicas de SEO, de ranqueamento na internet para esses alunos, muitos conceitos de marketing, para que eles consigam compreender que o título é parte fundamental desse conteúdo, né? A chamada que a gente utiliza, as palavras, o que mais vende nos canais, o que chama a atenção do público e como criar títulos realmente irresistíveis. E também temos plataformas e ferramentas gratuitas e online nessa aula. A gente aprende também sobre cenário e luz de forma extremamente simples. Aqui o grande segredo, na verdade, é a competência da criatividade. Cenário e luz para YouTube e para YouTubers é fruto de criatividade. Então, é uma competência que a gente desenvolve bastante nessa aula.
Na aula seguinte, a gente já vai para a experiência do gravando, depois gravação de tutoriais, muito útil para aqueles alunos que têm a pretensão de fazer canais de gamers, então aprendendo de forma bem fácil já para começar a gravar. Então entramos numa aula de preparando o canal para a estreia, onde a gente de fato vai planejar o real desse canal desse aluno, então quais são os vídeos que ele vai colocar já na largada, como que ele vai posicionar esse canal para essa estreia, se ele precisa ter um vídeo de apresentação, como que ele vai fazer o roteiro desse vídeo. Essa parte de planejamento em todas as aulas aparece, em todas as aulas a gente ensina um pouquinho de planejamento de ordem, de sequência lógica para ele. Então a gente vai para a conta no YouTube, como fazer uploads de vídeo. Então a gente aprende edições básicas no YouTube. Muita gente não sabe, mas as edições básicas, que são corte, inserção de música, sem direitos autorais, né, que é uma preocupação que a gente também tem que ter quando cria um canal, de postar conteúdo 100% original, cujos direitos sejam 100% nossos, né? Esses recursos que são simples, na verdade, já estão na plataforma e muita gente nem sabe, nem usa, né? Então, mais uma vez, a simplicidade aqui fazendo diferença no curso. A gente ensina também os alunos a questão dos recursos que o YouTube oferece. Aqui são recursos para chamar mais atenção do espectador, como usar a thumbnail, como fazer tela ao final do vídeo, como colocar marca d'água no seu vídeo, como reforçar a marca, de novo, conceitos de marketing apresentado de forma simples e prática. Ensinamos também um conceito que talvez todo jovem, todo adulto deveria ter em algum momento da vida, que é como interagir com seguidores, como interagir nesse meio de internet onde a gente está extremamente exposto e que esse aluno, né, que essa criança, que esse jovem entendam que a rede social é um meio onde a gente se projeta e a gente está extremamente exposto e que sim, há um código, há uma conduta que a gente deve seguir quando a gente escolhe de forma consciente ir para a internet, né? Então a gente dá algumas dicas de comportamento, trazemos alguns exemplos de grandes youtubers, coisas que deve-se ou não deve-se fazer neste ambiente virtual. E por fim, a apresentação do canal e celebração é de fato a entrega do canal pronto, com capa, com logo, com vídeo editado, com um aluno preparado depois de tantos testes de câmera, com um aluno preparado com um roteiro para gravar vídeos incríveis. É o fruto do produto desse curso, ok? E que competências que eu realmente acredito, para a gente encerrar esse bate-papo, que a escola pode utilizar para, enfim, falar sobre esse curso e que a gente, como professor ou autor, pode utilizar no bate-papo com esses alunos, né? É que algumas competências a gente vai ter a oportunidade de desenvolver num curso de 16 aulas. Dentre essas competências, sem dúvida, a questão do autoconhecimento. E quanto antes a gente começar, eu garanto que mais fácil será meu trabalho como coach vocacional, mais fácil vai ser para esse jovem também a escolha da profissão, mais fácil vai ser para ele a relação dele com o outro. Perguntas como quais são suas paixões, quais são suas fortalezas, são perguntas que às vezes a gente passa uma vida para se fazer. Então, acredito que sim, esse autoconhecimento vai ser muito potencializado. Essa autoestima, né, de você se ver no vídeo, de você se observar, de você se ver falando, de você ter condição de começar a trabalhar o seu corpo para deixar ele mais harmônico, mais jeitoso, mais fluido. E essa autoestima que vai sendo resgatada muitas vezes para esses jovens que começam a se descobrir melhor até do que eles imaginavam que eles eram, né? A questão da oratória é fundamental, comunicação. O YouTube, ele é, acima de tudo, uma plataforma de entretenimento e de exposição, né? Então, essa oratória, a partir do momento que ela é treinada, que você se enxerga, que o colega te dá feedback, que o professor te dá feedback, você acelera e melhora muito. Planejamento. Lembra que eu falei que as nossas aulas são divididas em uma partezinha teórica, uma partezinha instrumental e uma parte prática? Esse planejamento, essa responsabilidade de você ter um compromisso com o público de toda terça colocar vídeo, ou de toda quarta-feira colocar vídeo, faz você começar a planejar sua rotina ainda muito jovem. E isso é um ganho fantástico, né? Visão sistêmica, você ter um canal no YouTube te exige
multidisciplinaridades. Exige de você comunicação, exige planejamento, exige conhecimento de marketing, exige conhecimento de internet, exige de você noções de visual, designer, tem uma série de microprofissões que esses youtubers que têm canais de sucesso na internet acabam conglomerando, né, aglutinando na sua função. Então, essa visão sistêmica, a visão holística de todo, é bem despertada durante o curso. Criatividade para fazer cenários com pouco recurso, para gravar com uma luz bacana, sem ter o super equipamento, de fazer sons, passar mensagens, fazer um vídeo diferente, tudo isso é estimular a criatividade. Visão de futuro, porque a gente começa de novo a estimular um pouco da experiência profissional ainda muito jovem, e isso sem dúvida vai fazer diferença na vida futura. Empreendedorismo, porque sim, isso é um micronegócio. YouTube, gente, dá um trabalho e exige automotivação, exige responsabilidade, exige compromisso, exige característica intraempreendedora e empreendedora, né? Responsabilidade com o público, com as tarefas, com as atividades, consciência de si no meio social, atualização da autoimagem, como que o outro me enxerga, como que o outro me percebe. Às vezes os feedbacks que a gente recebe no YouTube também, pessoal, são terríveis, né? Às vezes a gente leva feedbacks que não são tão positivos também, né? Mas até esse feedback não tão positivo nos ajuda no autodesenvolvimento e no autoconhecimento. Até cito um exemplo no nosso curso, de um vídeo que viralizou da 4DH. A gente teve em menos de um ano mais de 90 mil visualizações nesse vídeo e naturalmente tudo que viraliza vem uma enxurrada de elogios, uma enxurrada de críticas também. E que até essas críticas, quando a gente tem um olhar mais treinado e mais maduro, podem ser extremamente proveitosas, né? Porque elas dizem sobre nós e sobre o impacto que a nossa imagem causa no outro. E aí, por fim, a administração de recursos, tempos e métodos, recursos financeiros, recursos de tempo, organização, método, roteirização de vídeo, roteirização de sequência lógica, como contar uma história, como se comunicar com eficácia, tudo isso implica em conceitos clássicos da administração. São várias competências que um curso tão simples, né, tão lúdico, podem proporcionar para os alunos. Tem sentido, Bárbara? Todo sentido, acho que está bem dentro do que a gente espera para esse curso, né, Paula? Uhum. E eu queria, acho que já encerramos, né, a sua apresentação. Tem mais alguma coisa para complementar, Paula? Encerramos e só dizer que com certeza é uma grande oportunidade. Eu acredito muito nessa plataforma e muito no que ela pode causar de benefícios para o aluno no momento presente, né? Bárbara estava junto no piloto, você viu quanto houve uma crescente do desempenho dos alunos na mesma aula, né? No começo muito tímidos, no final já muito mais descontraídos, mais performáticos. Imagina isso a longo prazo, o benefício que pode causar. Uhum. Isso é um alerta que vale a pena a gente fazer, né? Que inicialmente até o aluno pode se inscrever nesse curso e na hora ele ficar extremamente tímido, vergonhoso. Uhum, mas é o normal, né? Então, é realmente uma questão de familiaridade com a câmera, de se ver e falar, né? Ser gravado, é só questão de costume e prática, né? Acho que só a prática. Isso, e é muito de como a gente vai ver esse momento, né? Porque tá tudo bem se tiver vergonha, tá tudo bem se não quiser gravar naquele momento, tá tudo bem se ele, sabe, ter qualquer tipo de reação, porque é tudo muito novo e quantos adultos não morrem de medo de falar em público, né? Então, acho que levar isso com bastante naturalidade, se o professor tiver a oportunidade de se preparar também com livros, né, que a gente sugeriu na primeira aula, isso tudo ajuda bastante também na condução desses testes de câmera, podem agregar bastante valor às aulas. Uhum. Então, beleza. Tá certo, então. Obrigada, Paula. Obrigada, tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.